No vídeo de hoje, nós vamos estudar dois conceitos fundamentais da álgebra linear, vetores e matrizes. Esses conceitos eles aparecem com frequência em ciência de dados, inteligência artificial, programação, computação gráfica, sistemas de recomendação e análise de grandes volumes de informações. Então, se você é um estudante de ciência de dados e inteligência artificial, com certeza essa disciplina vai estar na sua grade curricular. De forma simples, podemos pensar assim: vetores organizam dados em sequência, enquanto matrizes organizam dados em linhas e colunas. Um vetor pode representar, por exemplo, as características de uma pessoa, de um produto ou de uma observação em uma base de dados. Já uma matriz pode representar uma tabela inteira, como uma planilha de vendas, uma base de clientes ou uma matriz usada em sistemas de recomendação. Por isso, entender vetores e matrizes é muito importante, não apenas para resolver exercícios de prova, mas também para compreender melhor como os dados são representados em várias áreas da tecnologia. Quando trabalhamos com dados, muitas vezes estamos lidando com informações organizadas em estruturas matemáticas como essas. Meu nome é Fabrício Carnevale, eu sou estudante de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Unifil de Londrina e você está no meu canal Fabrício Carnevale Dados IA. Então vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. O que são vetores? Um vetor é uma estrutura matemática formada por componentes numéricos. Ele pode representar uma grandeza com direção e magnitude, mas também pode ser usado de maneira prática para organizar informações. Aqui eu coloquei um exemplo simples, de vetor em duas dimensões. Então aqui V, o vetor, é igual a 3 e 4, que são os componentes do vetor. Nesse caso, esse vetor aqui possui duas componentes, o 3 na direção do eixo X e 4 na direção do eixo Y. Também podemos ter vetores em três dimensões, como esse vetor aqui, o vetor V, que é igual a 2, menos 3 e 6. Nesse caso, o vetor possui três componentes, 2 na direção X, menos 3 na direção Y e 6 na direção Z. Na prática, um vetor pode representar um conjunto de características. Por exemplo, imagine que queremos representar um cliente usando três informações: idade, renda e quantidade de compras. Podemos escrever assim: cliente é igual idade, renda, quantidade de compras. Um exemplo seria cliente 35, 4.500 e 8. O que isso significa? Significa que esse cliente específico, ele tem 35 anos, uma renda de R$ 4.500 e realizou 8 compras. Assim, cada número dentro do vetor representa uma característica diferente. Esse tipo de representação é muito usado em ciência de dados e inteligência artificial. Os modelos de machine learning, por exemplo, recebem dados em formato numérico e muitas vezes esses dados são organizados como vetores. Então, entender sobre vetores e matrizes é muito importante para a gente que estuda ciência de dados e inteligência artificial. Agora vamos falar sobre magnitude de um vetor. O que é magnitude? A magnitude de um vetor representa o seu tamanho ou comprimento. Em outras palavras, ela mede o quanto aquele vetor se estende no espaço. Para um vetor em duas dimensões, temos a seguinte fórmula para calcular a magnitude. Aqui o vetor em módulo é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa fórmula aqui é para a gente calcular a magnitude de um vetor em R2. Para um vetor em três dimensões, a fórmula é o vetor em módulo é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vamos ver um exemplo com o vetor. Aqui o vetor V, 2, menos 3 e 6, a gente vai calcular agora a magnitude desse vetor. Então, é raiz quadrada de 2 ao quadrado
menos 3 entre parênteses ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Agora resolvemos cada potência, 2 ao quadrado igual a 4, menos 3 ao quadrado igual a 9, 6 ao quadrado igual a 36. A gente soma, né? 4 mais 9 mais 36, raiz quadrada de 49, que é 7. Então, a magnitude desse vetor é 7. É bem tranquilo, né, para calcular a magnitude de um vetor. Um detalhe importante, quando temos um número negativo dentro da fórmula, ele fica positivo ao ser elevado ao quadrado. Por exemplo, menos 3 ao quadrado igual a 9. Agora vamos falar sobre soma de vetores. A soma de vetores é feita componente por componente. Isso significa que somamos a primeira componente de um vetor com a primeira componente do outro, e a segunda com a segunda e assim por diante. Aqui vamos ver um exemplo. O vetor U é igual a 1 e 2. O vetor V tem as componentes 3 e 4. Agora vamos somar U mais V. Então você soma o primeiro componente do vetor U com o primeiro componente do vetor V. 1 mais 3 e 2 mais 4. Então, U mais V é 4 e 6. Portanto, a soma dos vetores é 4 e 6. Esse tipo de operação é importante porque permite combinar informações representadas por vetores. Em programação e ciência de dados, operações com vetores aparecem em várias situações, como cálculos numéricos, comparação de dados e processamento de informações. Agora vamos falar sobre multiplicação de vetor por uma escalar. Um escalar é um número real. Quando multiplicamos um vetor por um escalar, multiplicamos cada componente do vetor por esse número. Aqui eu coloquei um exemplo, o vetor V, que tem os componentes 3 e 4, e a escalar igual a 2. Então, 2 vezes o vetor V é igual a 2, que multiplica o vetor 3, 4. Multiplicamos cada componente por 2. Então, 2 vezes 3 e 2 vezes 4. Então, a escalar vezes o vetor V é igual a 6 e 8. É o novo vetor, né? Na prática, multiplicar um vetor por um escalar altera o tamanho do vetor. Se o escalar for maior que 1, o vetor aumenta. Se estiver entre 0 e 1, o vetor diminui. Esse conceito é muito usado em cálculos matemáticos e computacionais. Agora vamos falar sobre o produto interno ou produto escalar. O produto interno, também chamado de produto escalar, é uma operação entre dois vetores que geram um número real. Então, para dois vetores em duas dimensões temos, né, o vetor U e o vetor V. Então a fórmula é: multiplica o primeiro elemento do vetor U com o primeiro elemento do vetor V e soma com a multiplicação do segundo vetor segundo componente do vetor U com o segundo componente do vetor V. Aqui vamos ver um exemplo. Aqui temos dois vetores, o vetor U 2 e 3, o vetor V 4 e 5, e aplicando a fórmula U vezes V é igual a 2 vezes 4 mais 3 vezes 5. Então, o vetor U vezes V é igual a 8 mais 15, o vetor U vezes V é igual a 23. Portanto, o produto interno é 23. O produto interno é muito importante porque ajuda a medir a relação entre dois vetores. Ele também é usado para verificar se dois vetores são ortogonais, ou seja, se formam um ângulo de 90 graus. Então aqui a gente agora vai falar sobre os vetores ortogonais. O que é um vetor ortogonal? É quando o produto dos dois vetores é igual a zero. Isso significa que os vetores são ortogonais, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Aqui eu peguei um exemplo, né, para a gente verificar. Tem o vetor U, que é igual a 1 e 2, e o vetor V, que é igual a 2 e menos 1. Calculando o produto interno, U vezes V é igual a 1 vezes 2 mais 2 vezes menos 1. O vetor U vezes V é igual a 2 menos 2, que é igual a 0. Então, esses dois vetores são ortogonais. Eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Como o resultado foi zero, podemos concluir que os vetores são ortogonais. Agora vamos falar sobre matrizes. O que são matrizes? Uma matriz é uma tabela formada por linhas e colunas. Ela é uma forma organizada de representar dados em duas dimensões. Exemplo. Aqui temos a matriz A. Na primeira linha temos 1, 2 e 3. Na segunda linha da matriz 4, 5, 6. Essa matriz possui duas linhas e 3 colunas. Portanto, a ordem dessa matriz é 2 por 3.
A ordem de uma matriz sempre segue o padrão, número de linhas pelo número de colunas. Sempre uma matriz segue esse padrão. Esse ponto é muito importante porque é comum confundir a ordem. Sempre olhamos primeiro a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas. Na ciência de dados, uma matriz pode representar uma base de dados. As linhas podem representar registros, como clientes, produtos ou vendas, e as colunas podem representar variáveis como idade, preço, quantidade, categoria ou data. Agora vamos falar sobre os elementos de uma matriz. Os elementos de uma matriz são representados por índices. O primeiro índice indica a linha e o segundo índice indica a coluna. É bem tranquilo isso aqui. Por exemplo, A2, 1. O que significa isso? Esse elemento significa que ele está na linha 2 e na coluna 1. É bem tranquilo. Então, o primeiro índice é a linha, o segundo índice é a coluna. Vamos ver uma matriz simples. Aqui temos uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Aqui estão os componentes 5, 8, 2 e 7. Identificamos os elementos. Aqui o elemento A11, que é na linha 1 na coluna 1, é igual a 5. A12, linha 1, coluna 2, é igual a 8. A21, segunda linha, primeira coluna, 2. A22, que está na segunda linha e na segunda coluna, que é igual a 7. A leitura é sempre feita dessa forma. A11 significa linha 1, coluna 1. A12 significa linha 1, coluna 2. A21 significa linha 2, coluna 1. A22 significa linha 2, coluna 2. Agora vamos falar sobre as matrizes em Python. Em Python, uma matriz pode ser representada como uma lista de listas. Exemplo, A é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre colchetes. Cada lista interna representa uma linha da matriz. Nesse exemplo, 1, 2, 3 é a primeira linha, 4, 5, 6 é a segunda linha. Logo, essa matriz possui 2 linhas e 3 colunas, portanto, sua ordem é 2 por 3. Essa representação ela é importante porque conecta a álgebra linear com programação. Depois, em Python, também podemos trabalhar com bibliotecas como NumPy, que facilita muitas operações com vetores e matrizes. O próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou pegar alguns exemplos dessa teoria aqui de álgebra linear. No próximo vídeo, eu vou pegar alguns exemplos aqui desse vídeo, dessa teoria, e a gente vai rodar esses exemplos lá no Google Colab, na linguagem Python, para a gente ver como funciona isso aqui em código. Vai ser bem interessante também. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Agora vamos falar sobre os tipos de matrizes. Existem vários tipos de matrizes. Vamos ver os principais. Matriz linha. A matriz linha possui apenas uma linha. Exemplo, 4, 7, menos 3 e 1. Essa matriz tem ordem 1 por 4, uma linha e 4 colunas. Matriz coluna. A matriz coluna possui apenas uma coluna. Exemplo, 4, menos 1 e 0. Essa matriz tem ordem 3 por 1, que significa 3 linhas e uma coluna. Matriz quadrada. A matriz quadrada possui o mesmo número de linhas e colunas. Exemplo, 1, 2, 3, 4. 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz tem a ordem 2 por 2. Matriz nula. A matriz nula é aquela em que todos os elementos são iguais a zero. Exemplo, 0, 0, 0, 0. E a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Então aqui a gente tem um exemplo. Matriz 1, 0 e 0 e 1. E aqui na diagonal temos os valores em 1. E o restante dos elementos são 0. A matriz identidade é importante porque funciona como um elemento neutro da multiplicação de matrizes. Isso significa que em determinadas operações ela não altera a matriz original. Agora vamos falar um pouco sobre operações com matrizes. Assim como vetores, as matrizes também permitem várias operações. Por exemplo, soma.
Como que a gente faz a soma de matrizes? A soma de matrizes só é possível quando as matrizes têm a mesma ordem. Então isso é muito importante. Então aqui no caso aqui do exemplo, a matriz A ela é 2 por 2 e a matriz B ela é 2 por 2. Por isso que a gente consegue somar. Agora somamos elemento por elemento. A mais B é igual 1 mais 5, está aqui. 2 mais 6, está aqui. 3 mais 7, 4 mais 8. O resultado A mais B é igual a 6 e 8, 10 e 12. Subtração de matrizes da mesma forma. A subtração de matrizes também exige matrizes de mesma ordem. Exemplo, aqui temos a matriz A com 2 linhas e 2 colunas, e aqui a matriz B com 2 linhas e 2 colunas. Agora subtraímos elemento por elemento, A menos B. Então, 8 menos 3, 6 menos 2, 5 menos 1, 4 menos 1. Resultado, A menos B é igual a 5 e 4, 4 e 3. Multiplicação de matriz por escalar. Na multiplicação por escalar, multiplicamos todos os elementos da matriz pelo mesmo número. Aqui tem um exemplo, né, multiplicando o número 2 pela matriz. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes tem uma regra muito importante. Ela só é possível quando o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Eu vou repetir porque é muito importante isso aqui. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Exemplo, a matriz A tem ordem 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. E a matriz B tem ordem 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Somente assim a gente pode fazer a multiplicação de matrizes. A multiplicação de A e B é possível porque A tem 3 colunas e B tem 3 linhas. Como esses dois valores são iguais, a multiplicação pode ser feita. A matriz resultante terá a ordem de 2 por 2. Por quê? Porque aqui nós temos uma regra importante também. Se A é M por N e B é N por P, então o produto de A por B vezes B será M por P. Repetindo, se a matriz A é M por N e B é N por P, então o produto de A e B será M por P. Exemplo, matriz A 2 por 3 e a matriz B 3 por 2. Então, aqui no caso, 2 linhas e 3 colunas. B, 3 linhas e 2 colunas. O resultado, o produto de A vezes B será 2 por 2. Porque aqui o 2, aqui no caso, é o M e o 2 aqui é o P. Agora vamos falar sobre aplicações em ciência de dados e inteligência artificial. Vetores e matrizes são muito usados em ciência de dados e inteligência artificial. Em uma base de dados, podemos pensar nas linhas como registros e nas colunas como variáveis. Por exemplo, em uma tabela de clientes, cada linha pode representar um cliente e cada coluna pode representar uma característica, como idade, renda, cidade ou quantidade de compras. Em Machine Learning, os dados de entrada de um modelo são frequentemente representados por vetores e matrizes. Cada observação pode ser representada como um vetor de características, e o conjunto completo de observações pode formar uma matriz. Em sistemas de recomendação, é comum trabalhar com uma matriz usuário-produto. As linhas podem representar usuários, as colunas podem representar produtos, e os valores podem representar notas, compras ou interações. Em inteligência artificial, vetores também podem representar textos, imagens, sons e outros tipos de dados. Por isso, mesmo conceitos que parecem muito matemáticos acabam aparecendo em aplicações práticas da tecnologia. Eu coloquei aqui 3 exemplos sobre vetores e matrizes, que depois no próximo vídeo eu vou levar esses exemplos aqui lá para o Google Colab para a gente poder rodar em Python para a gente ver os resultados, tá bom? Então acompanhe aí o próximo vídeo também. Exemplo 1, representando um cliente como vetor. Imagine
que queremos representar um cliente usando 3 características: idade, renda mensal e quantidade de compras no mês. Vamos considerar o seguinte cliente: cliente A, 28, 3.200 e 5. Nesse vetor, 28 representa a idade, 3.200 representa a renda mensal e 5 representa a quantidade de compras no mês. Esse exemplo mostra como um vetor pode representar informações reais em uma base de dados. Em ciência de dados, é muito comum transformar características de pessoas, produtos ou situações em números para que possam ser analisadas por algoritmos. Então, aqui está o nosso vetor, né? Cliente A, e aqui o vetor 28, 3.200 e 5. 3.200 e 5. Próximo exemplo, calculando a magnitude de um vetor. Então, aqui a gente vai calcular a magnitude de um vetor, o tamanho. Agora vamos calcular a magnitude de um vetor. Imagine o seguinte vetor. Aqui está o vetor V, 4, 6 e 8, seus componentes. Como esse vetor possui 3 componentes, usamos a fórmula da magnitude em R3. Então aqui está a fórmula, vetor em módulo, é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Substituindo os valores, nós temos vetor V é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Calculamos cada potência, 4 ao quadrado é 16, 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64. E aqui a gente faz a soma. Raiz quadrada de 16 mais 36 mais 64. O resultado é raiz quadrada de 116. Como 116 não tem uma raiz quadrada exata simples, podemos deixar o resultado como raiz quadrada de 16 ou calcular uma aproximação, que seria 10,77. Portanto, a magnitude desse vetor aproximada é 10,77. Exemplo 3. Somando 2 vetores. Agora vamos somar 2 vetores. Considere o vetor U 5 e 8 e o vetor V 3 e 7. Para somar vetores, somamos componente por componente. Então vamos lá. U mais V. 5 mais 3, 2 mais 7. Resolvendo. U mais V é igual a 8 e 9. Portanto, a soma dos vetores é 9. Esse tipo de operação é muito útil quando queremos combinar informações numéricas. Por exemplo, se cada vetor representasse quantidade de produtos vendidos em 2 períodos diferentes, a soma poderia representar o total acumulado. Exemplo 4. Produto interno e ortogonalidade. Agora o exemplo 4. Produto interno e ortogonalidade. Agora vamos trabalhar com o produto interno e ortogonalidade. Considere os vetores. Então temos 2 vetores. O vetor U, 4 e 1, e o vetor V, 2 e menos 8. Para calcular o produto interno em R2, usamos a fórmula U vezes V, que é o primeiro elemento vezes o primeiro elemento do vetor V, o segundo elemento do vetor U com o segundo elemento do vetor V. Substituindo os valores, U vezes V é igual a 4 vezes 2 mais 1 vezes menos 8. Agora resolvemos. U vezes V é igual a 8 menos 8, que é igual a 0. Então, como o resultado aqui do produto deu 0, então a gente tem certeza que esses 2 vetores são ortogonais e formam um ângulo de 90 graus entre si. Último exemplo aqui do nosso vídeo, o exemplo 5, criando e somando matrizes. Agora vamos trabalhar com matrizes considerando as matrizes. Matriz A, 2 por 2, né? 2 linhas e 2 colunas. Aqui estão os elementos 2 e 4, 6 e 8. Matriz B, 1 e 3, 5 e 7. Para somar duas matrizes, elas precisam ter a mesma ordem, que é o que a gente falou durante a teoria aqui do nosso vídeo. Nesse caso, as duas matrizes são de ordem 2 por 2, então podemos somar os elementos. Então, somando aqui A mais B, 2 mais 1, 4 mais 3, elemento por elemento, 6 mais 5 e 8 mais 7. Calculando, A mais B é igual a 3 e 7, 11 e 15. Portanto, o resultado da soma é 3 e 7, 11 e 15, a nova matriz.
da soma de A mais B, da matriz A com a matriz B. Bem, chegamos aqui ao final do nosso vídeo. Neste material, nós vimos os principais conceitos sobre vetores e matrizes. Estudamos o que são vetores, como calcular magnitude, o tamanho, como somar vetores, como multiplicar por escalar e como calcular produto interno e como verificar ortogonalidade. Também vimos o que são matrizes, como identificar sua ordem, como localizar elementos dentro de uma matriz, quais são alguns tipos de matrizes e como realizar operações básicas, como soma, subtração, multiplicação por escalar e verificação da multiplicação de matrizes. Esses conceitos são muito importantes porque aparecem tanto em provas de cálculo e álgebra linear quanto em aplicações práticas de ciência de dados, inteligência artificial e programação. Então, no próximo vídeo, eu vou pegar esses exemplos aqui que a gente estudou aqui nesse vídeo e vou levar lá para o Google Colab para a gente poder rodar em Python e ver lá os resultados dentro do ambiente do Google Colab, ok? Então é isso, eu agradeço por você ter assistido a mais esse vídeo, peço que você deixe seu like, que é muito importante aqui para o meu trabalho aqui no canal. Também peço que você deixe também alguma sugestão aqui nos comentários, caso você tenha alguma sugestão, alguma crítica construtiva. Lembrando que eu sou apenas um estudante, de ciência de dados e inteligência artificial, e o meu objetivo principal com esse canal é poder contribuir um pouco com outros estudantes também, que estão nessa jornada dentro da ciência de dados e inteligência artificial, e que possamos crescer juntos, compartilhando experiências e conhecimento, ok? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Valeu!